Irmãos, graça e paz, bom dia, amém. Deixando um pouquinho o nervosismo de lado, vamos abrir a palavra do Senhor na primeiro livro de Reis, capítulo número 17, amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo número 17. A nossa mensagem de hoje, nosso estudo, nossa reflexão tem por tema aprendendo a descansar na proteção e nos cuidados do Senhor. Com base nesse texto, nós iremos estudar nessa manhã e queira Deus, segundo a sua misericórdia, graça e bondade, a gente venha tirar lições preciosas para nossas vidas. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor, capítulo 17, versículo 1. Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor de Israel, diante da qual ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Versículo 2. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, e te ocultes ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim ele foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E corvos, versículo 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Versículo 7, e sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até a ele, dizendo: Levanta-te, vai-te a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali, e eis que tem ordenado uma viúva que te sustente. E assim ele se levantou e se foi a Sarepta, e quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos. E ele a chamou e disse: Retira-te para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: Traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. Versículo 12. E ela disse: Viva o Senhor teu Deus, nenhum bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica, e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou juntando 2 gravetos para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para meu filho, para que possamos disso comer e morrer. Versículo 13. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz tu como disseste. Porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo, e depois faz para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica da farinha não se consumirá, tampouco o cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Versículo 16. E a barrica da farinha não se consumia, tampouco o cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Elias. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai Santo, amado e eterno Deus, eu quero te dar graças, Senhor Deus, por esse ajuntamento nesta manhã, em teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por tua palavra estar exposta nesta manhã. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações e que nossos corações, Deus, seja como um terreno, um solo fértil e profundo, na qual a tua palavra, que é a semente, possa cair e germinar, e dessa germinação nascer uma árvore que possa trazer muitos frutos para nossas vidas, Senhor Deus. Em nome santo de Jesus, amém. Em Jeremias, capítulo 31, versículo número 3, o Senhor Deus nos fala: Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. O nosso Deus é longânimo, misericordioso, compassivo, a sua ira só dura um momento e no seu favor está a vida. Todavia, além de ser misericordioso, piedoso, compassivo, amoroso, ele também é justo em seu julgamento e na sua forma de julgar. Para que a gente, antes de entrar nesse contexto do capítulo 17, a gente precisa voltar um pouco, os capítulos 15 e 16, que nós vamos ver como se deu todo esse emaranhado, esse desenrolar da história do capítulo 17. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2. Reino de Judá ao sul, cuja capital era Jerusalém, e o reino de Israel ao norte, cuja capital era Samaria.
No Reino do Sul, Deus é fiel em sua palavra, sobreexistiu ainda um remanescente da casa de Davi, pois Deus tinha feito uma promessa a Davi, na qual dizia que o cetro jamais se apartaria da sua casa. Cetro significa reinado. E o Reino do Sul foi governado por Roboão, que era da família de Salomão. E já o Reino do Norte foi governado por Jeroboão. Não tinha nenhuma linhagem real, porém vivia, digamos assim, na nobreza de Israel. E das 12 tribos, Judá e Benjamim ficaram ao sul, e as demais tribos ficaram ao Reino do Norte. E Jeroboão, ele introduziu perversidade ao Reino do Norte, trazendo o culto a Baal e consequentemente a idolatria. E Deus várias vezes levantou profetas, levantou por meio da sua palavra, porém eles não quiseram ouvir a palavra do Senhor. Sempre desviaram, sempre praticaram o culto a Baal, a Astarote, a Será e outras divindades que eram da região dos cananeus, dos fenícios, de Tiro e Sidom, por exemplo. E nós vamos ver que houve uma invasão dos assírios ao Reino do Norte, e o Reino do Norte ele se dissipou. As 10 tribos que formavam o Reino do Norte, eles se dispensaram, que é até então conhecida como as das diásporas dos judeus, ficando só restando Judá e Benjamim ao sul. E o texto bíblico vai dizer que a conduta de Jeroboão era reprovável aos olhos do Senhor. E o texto vai nos dizer, lá no capítulo 16 de 1 Reis, por mais que tivesse realizado uma boa administração no campo político, fazendo amizades, digamos assim, entre as nações, para que não houvesse guerra no seu reino, no campo religioso ele não teve bons êxitos. E Deus, ele sempre alertou ao povo de Israel, desde a saída do Egito, pela peregrinação à terra de Canaã, que quando entrares na terra prometida, não fizessem o que as outras nações faziam, porque Israel é para Deus uma nação santa, um povo escolhido. E todos aqueles cultos que aquelas nações tinham, era tudo reprovável e abominável aos olhos do Senhor. E aí, nós sabemos que idolatria é pecado diante de Deus, pois Deus ele quer adoração exclusiva, somente a Ele. Idolatria não é somente quando nós nos curvamos ou cultuamos alguma imagem ou algum ser que não seja o Senhor. Às vezes, nossos corações, como já diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Por isso, Deus ele sempre sonda, sempre pesa e sempre conhece nossos corações. E o pecado ele não se apresenta a nós com sua face carrancuda, não. Ele sempre mostra a sua doce e agradável e prazeroso, porém os seus feitos e frutos são desastrosos. Charles Spurgeon, em relação ao pecado, ele fala uma frase que é atribuída a ele: não posso brincar com o mal, leia-se, pecado, que matou meu Salvador. Devo viver em santidade, para o bem dele. Como posso viver em pecado quando ele morreu para salvar-me dele? Como eu já disse, Israel foi chamado para ser um povo santo, santo ao Senhor. E nesse contexto, santo quer dizer separado de todas as práticas daqueles povos idólatras. Em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 30 e 31, a palavra nos diz: guarda-te, que não te enlaces seguindo o que as nações estavam ao redor de Israel, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como servir estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que abominava ao Senhor e que ele odeia, fizeram todos esses a seus deuses, pois até os filhos e as suas filhas queimaram no fogo. E como nós lemos no capítulo 17, versículo 1, Elias ele se apresenta para Acabe. E quem foi Acabe? Acabe ele era filho de Onri. E os relatos sobre a vida do seu pai, Onri, estão lá em 1 Reis, capítulo 16, do versículo 21 ao 28. Os irmãos voltarem um pouquinho a página na Bíblia, no capítulo 17, versículo 21 ao 28, nos diz: depois o povo de Israel foi dividido em duas partes. Metade do povo seguiu Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e metade seguiu Onri. Versículo 22.
Todavia o povo que seguia Onri prevaleceu contra o povo que seguia Tivne e o filho de Genate. Assim Tivne morreu e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel 20 anos. E 6 anos reinou ele em Tirza. Ele comprou de Semer, o outeiro de Samaria, por 2 talentos de prata e edificou no outeiro e chamou o nome da cidade, a qual edificou de Samaria, segundo o nome de Semer, proprietário do outeiro. Onri, porém, operou mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos os que estiveram antes dele. Porquanto ele andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, no seu pecado, com o qual fez pecar Israel, para provocar ao Senhor Deus Israel a ira e as suas vaidades. Como nós lemos, Onri ele imitou a conduta de Jeroboão, superando muito os erros de seus antepassados, conduziu o povo de Israel à prática idólatra, construiu e ergueu altares a Baal e a outros deuses, tornando Baal a divindade, digamos assim, oficial do reino de Samaria, o reino do norte. Interessante que o nome Onri, ao elaborar esse estudo, eu prestei atenção em detalhes aos nomes e trazer para o contexto o significado e o sentido para a gente possa aplicar. Interessante que Onri, o nome dele quer dizer o Senhor é minha vida. Como o pastor Rony tem falado ultimamente aqui nas suas mensagens, nem sempre o nome condiz com aquilo que a conduta daquela pessoa pratica. Uma pessoa que tem um nome, o Senhor é a minha vida, tem em mente o quê? Que ele deveria honrar a Deus, porém ele fez totalmente ao contrário. Trouxe uma divindade estranha para um reino o seu culto é totalmente reprovável diante dos olhos do Senhor. Como eu disse no início, as divindades que eram adoradas, que foram introduzidas, eram Baal, Astarote, Aserá. E Baal, ele era representado como Deus da chuva e da vida. E sempre o seu culto era ligado, associado à deusa da fertilidade dos fenícios, Astarote. Eles eram cultuados como símbolo da agricultura, da fertilidade, da prosperidade e das colheitas. E o culto a essas divindades eram rogados de mutilações corporais, sacrifícios humanos, em que seus adoradores ele entravam numa espécie de transe hipnótico, sem falar de práticas de orgias que aconteciam durante esses cultos. E já os relatos a respeito do reino de Acabe se iniciam em 1 Reis 16, do 29 ao 22. E seguindo o mau exemplo do seu pai, Acabe deu continuidade à prática da idolatria do seu reinado, e todas as suas atitudes foram ainda piores do que a dele. Se destacou-se nos cenários políticos e militares, porém era fraco no cenário religioso, além de ser manipulado por sua esposa Jezabel, que vamos ver também um pouco a respeito da vida dela. E Acabe é um exemplo para nós de como as nossas referências aqui que eu digo, irmãos, são referências familiares, são importantes na nossa formação do nosso caráter. Se Acabe tivesse um pai que procurasse temor ao Senhor, por mais falho que ele seja, ele consequentemente teria passado essa educação, esse temor, esse respeito ao Deus. Por mais que Acabe lá na frente viesse a desviar, contudo ele não poderia sentir-se culpado, porque o seu pai educou sobre o andar no caminho do Senhor. E como eu disse, ele se casa com Jezabel, filha de Etibaal, que era rei sacerdote dos Sidônios. Além dessa união, que aparentemente trouxe uma certa paz ao reino de Israel, e para agradar sua esposa, ele erguia um templo em Samaria a Baal. E qual era o objetivo de Jezabel? Era acabar, aniquilar, erradicar o culto ao Senhor Deus, estabelecer um sincretismo religioso. E uma prova disso é que o texto vai dizer que 450 profetas serviam a Baal e 400 profetas serviam a deusa Astarote. Ou seja, com a implantação desses sacerdotes, Jezabel tinha em mente que o quê? Que não deveria mais adorar a Deus em Israel, em nenhum limite do território, mas sim a outras divindades. E só para a gente entrar no texto propriamente dito, toda essa introdução histórica foi para que a gente venha ter noção de porquê no capítulo 17, Deus ele fala por meio do profeta Elias que não houvesse chuva em Israel. Porque, como eu disse, Baal era representado pelo Deus das chuvas.
E a palavra do Senhor vindo a Elias diante de Israel naquele contexto seria que para exortar ao rei Acabe e a todos os que estavam em Israel, para que reconhecesse que o único Deus que manda a chuva, que tem domínio sobre as forças da natureza, sobre a minha vida, a tua vida, sobre a vida e a morte, é o Senhor Deus, o único e verdadeiro Deus, e não há falsos deuses. E Elias se apresenta como Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade. Essas são as únicas informações que nós temos a respeito dele. Nós não sabemos quem eram seus pais, em qual seminário ele estudou, se era ou não casado, se teve ou não filhos. Apenas só diz isso: Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade. Às vezes Deus levanta algumas pessoas na história bíblica de forma anônima, mas porém o que aquela pessoa, aquele personagem faz e fez, seus feitos são extraordinários. Quando digo extraordinários, não digo com o intuito de exaltar o homem, mas sim que Deus pega coisas simples e por meio de coisas simples que Ele pega, Ele faz coisas extraordinárias. E vamos entrar no texto. E o versículo 1, ele se apresenta a Acabe e prediz a chuva, que não haverá orvalho nem chuva durante 3 anos. Interessante que essa seca, essa estiagem não afetou somente a Israel, mas a toda a região que estava ao derredor de Israel. E a palavra do Senhor veio a Elias: vai-te daqui, vai para o oriente e te ocultas ao ribeiro de Querite, que está junto ao rio Jordão. O ribeiro de Querite nada mais é do que um rio de pequeno curso, temporário, que tem suas chuvas de inverno. Nasce nas montanhas de Efraim, passa por toda a região de Gileade e deságua no rio Jordão. Era um local de difícil acesso. Por isso Deus ele ordena a Elias que se escondam lá, para que a vida do profeta fosse poupada. E o texto vai nos dizer que a providência de Deus chega até Elias como? Ele bebe da água do ribeiro e é alimentado por corvos que trazem pão e carne para ele 2 vezes ao dia. Interessante que corvo, ao pesquisar um pouco a respeito do corvo, ele é um animal, uma ave onívora, ou seja, ele se alimenta tanto de carne como de vegetais. E que nós aprendemos aqui, que no início do culto, quando o irmão Jânio trouxe aquela mensagem lá de Marcos 6, tanto as aves do céu, como todos os animais, como as forças da natureza, tudo se sujeita e está submisso a Deus. Nada sai, nada escapa do seu poder. Amém? E um acontecimento nos chama a atenção, está lá quando o riacho ele seca. Ou seja, as chuvas param, o fluxo da água cessa. Lá no versículo 7, que fala: e sucedeu depois de um tempo, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Às vezes, na nossa vida, é necessário Deus permitir que alguns riachos sequem em nossa vida. Às vezes, Deus ele tem a sua forma de tratar com cada um de nós. Ele nos tira do nosso comodismo. Às vezes, é necessário dar uma sacudida na gente para que a gente desperte para Ele. Porque, às vezes, nós estamos tão, como é que eu posso dizer, ligados à nossa zona, à nossa área de conforto, que Deus, às vezes, move algumas coisas, seca algumas fontes, seca alguns riachos. É por no intuito de nos castigar, de judiar conosco, não. Deus é Pai, irmãos. Ele cuida de nós, Ele sabe realmente as nossas necessidades e Ele sabe realmente os pontos que precisam ser tratados em nossa vida. Por isso Ele permitiu, assim como permitiu na vida de Elias, que aquele riacho que estava abastecendo, suprindo as necessidades do profeta naquele contexto, secasse. Mas o propósito de Deus era muito maior do que apenas que Elias passasse um bom tempo junto ao ribeiro de Querite. O propósito de Deus era que Deus enviasse Elias até uma viúva. E nesse contexto nós vamos ver agora a partir do versículo 8. Que da mesma forma que Deus trouxe a provisão a Elias ali no ribeiro de Querite, vai trazer a provisão também, não somente a Elias, mas a uma viúva, que lá na terra de Tiro e Sidom, que de forma de coincidência, é a mesma região de onde Jezabel era. E o versículo 8 nos fala: e a palavra do Senhor veio até a ele, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. E eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. E assim, e levantando-se, foi a Sarepta, pertence a Tiro e a Sidom, e habitou
E levantou-se e foi a Sarepta, perdão, irmãos. E quando chegou ao portão da cidade, eis que uma viúva estava lá, juntando gravetos, e ele a chamou e disse: retira-te para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. Algumas perguntas eu fiz por que Deus levantou uma viúva em Sarepta, na região de Tiro e Sidom, que atualmente está naquela região que faz parte do Líbano, na costa do Mediterrâneo. Eu perguntei: meu Deus, não havia viúvas em Israel, não? Por que uma viúva que não temia ao Senhor, uma viúva que era gentia, um povo pagão? E algumas respostas Deus trouxe ao meu coração. A viúva de Sarepta, uma mulher anônima também, não sabemos o nome dela, não sabemos o nome do seu filho, o nome do seu marido, qual era a ocupação que eles tinham. Apenas sabemos disso. E pelo relato bíblico, ela é uma mulher que estava sem esperanças, sem expectativas e sem salvação alguma. O texto vai dizer que quando Elias questiona ela a respeito de vai, pega um pouco de água e faz um pedaço de bolo para mim, um pão, enfim. Ela disse que o que eu tenho é pouco, só vai dar para mim, para o meu filho comer, a gente vai fazer e vai morrer. A gente não tem esperança nenhuma. E do mesmo jeito era eu e era você, irmãos. Não tinha muita diferença dessa mulher, dessa viúva, não. Antes de Cristo na tua vida, antes de Cristo na minha vida, qual era a tua expectativa? Qual era a tua esperança? Nenhuma. O único destino que a gente tinha era a condenação eterna. Somente a ira de Deus. Mas do mesmo jeito que Deus levantou Elias para servir como uma espécie de provisão para aquela mulher, Deus levantou para nós Cristo Jesus, a nossa maior provisão, nosso maior sustento, nossa expectativa. Com Ele nós temos esperança, com Ele nós temos um futuro certo, com Ele nós temos uma mansão celestial que nos espera. Nós sabemos que o mundo está um caos, nós vimos nos noticiários, corrupção política, corrupção moral, família se acabando, guerra, terremoto, enfim, a natureza se levantando, tudo isso que a palavra de Deus tem que se cumprir. Mas em tudo isso, em meio a toda essa turbulência, esse caos, Deus sempre traz conforto ao meu e ao teu coração. Ele sempre tem trazido provisão para a minha e para a tua vida. Vamos analisar um pouco a respeito dessa viúva de Sarepta. Primeiro, o versículo 9 nos fala que Deus levantou ela para prover o seu sustento. Creio eu que várias viúvas existiam na região de Sarepta, mas como é que Elias descobriu que era aquela viúva que provavelmente iria lhe sustentar? Por meio da pergunta que ele fez a ela. No momento em que ela foi, pegou a água, disse o que tinha e disse o que iria fazer, obedecendo a voz de Elias, que simbolizava Deus naquele momento, dizendo que vai fazer um pão, ela creu. Então Elias não teve dúvida, é essa a mulher que Deus quer tratar, que Deus quer cuidar. Diferentemente do reino de Israel, Elias ela foi muito bem recebido por essa viúva. Lá em Lucas, ele também vai relatar a respeito desse contexto, de Elias e da viúva de Sarepta. E Cristo vai dizer que um profeta ele não é muito bem recebido em sua terra. Outra lição que nós podemos aprender é que os filhos de Israel não obedeciam à voz do Senhor, estabelecida na lei, e não estavam ouvindo os ensinamentos dos seus profetas. A gente vê que Jezabel ela manda aniquilar com todos os profetas do Senhor. E diferente dessa mulher, ela ouve e obedece à voz do Senhor. E através dessa viúva, os filhos de Israel deveriam compreender que a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna vã. Está lá em Romanos 2, 25. Outro fato interessante é que Sarepta, o nome Sarepta, significa o quê? Lugar de fundição. O que é fundição? É o processo em que o metal é derretido a alta temperatura e colocado em formas para moldar, para dar forma a um objeto de acordo com o desejo do artesão. Muito provavelmente, que em Sarepta existisse uma indústria siderúrgica que era voltada para a produção de armas de guerra e de outros utensílios domésticos, espada, faca, enxada, enfim. E Deus ele não faz acepção de pessoas, ele não está limitado a um espaço geográfico, não, ao tempo também. Foi necessário que aquele encontro com o Senhor, entre aquela viúva e ele, por meio do profeta Elias, lhe demonstrou sua graça e seu favor. Porque lá em Tito está escrito, Tito 2,11, porque a graça do Senhor foi revelada a todos
e a todos traz salvação. Quando ele fala aqui todos, não é todos generalizando, mas todos, que Deus não faz questão se é branco, negro, pobre, rico, asiático, brasileiro, não. Quando a salvação de Deus chega, Ele não faz acepção. E Deus às vezes nos leva a momentos em que Ele precisa derreter os nossos corações e nos moldar. Como citei outra hora, o nosso coração é o quê? Uma fábrica de ídolos. E o Salmo 66, o versículo 10 nos fala: pois tu, ó Senhor, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Mais uma vez eu repito, Deus sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe o que está lá no meu profundo, no íntimo do meu ser. Coisas que minha esposa não sabe, que está à minha volta não sabe, mas Deus sabe. Por isso, necessariamente, Deus nos prova, Ele nos purifica, Ele sabe tratar com cada um de nós naquilo que for útil. E o relato, seguindo o relato bíblico, né, vai dizer que a farinha, da versículo 3 em diante. E Elias lhe disse: não temas, vai tu, e conforme tu disseste, porém, disto faz primeiro um bolo para mim e traz-me, e depois disso para ti e para teus filhos. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica da farinha não se consumirá, tampouco o cântaro de azeite faltará, até que o Senhor envie a chuva sobre a terra. Irmãos, vamos ser sinceros, se trazendo para o nosso contexto, se algum dos pastores, algum dos irmãos, diante de um contexto como esse, a gente vivenciasse, direcionasse para você, para mim, dissesse: ó, tu vai fazer, mas primeiro tu faz para mim, depois faz para tu e para teu filho. Vamos ser sinceros, vocês fariam? Eu não faria, irmão. Deus que me perdoe, mas a providência primeiro estaria para a minha casa. Porém, aquela mulher, ela foi sensível à voz de Deus. Ela sacrificou primeiro para Deus, trouxe a primazia para Deus. Como era para Deus? Era para ela, e assim, ali naquele contexto estava representando a quem? A Deus. E por meio dessa prova de fé, Deus honrou aquela mulher, trouxe a provisão para a vida dela. E o versículo 15 vai nos dizer: e ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. O que nós podemos aprender nesse contexto aqui, irmãos? Que às vezes nós não priorizamos aquilo que é de fato para Deus. Eu digo isso por mim. Quantas vezes eu já deixei algumas coisas para Deus em segundo plano e vi a minha vida em primeiro plano? Está errado. O que mais na nossa vida é Deus. Ele pegou tudo o que tinha de melhor e trouxe como forma de provisão para nossas vidas, foi Jesus Cristo. Da mesma forma que aquela mulher, digamos assim, entre aspas, sacrificou o pouco de alimento que ela tinha como para Deus, Deus sacrificou o que Ele tinha de melhor para a provisão da minha e da tua vida. E avançando no texto, nós vamos ver que a primeiro plano, aquela mulher, ela viu a provisão de alimentos na sua vida. E o versículo 17 vai nos dizer: e sucedeu depois destas coisas, que o filho da mulher da senhora da casa caiu enfermo, e sua enfermidade era muito grave, até que nele não restou mais fôlego. E ela disse a Elias: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste até a mim chamar a lembrança o meu pecado para matar o meu filho? E ele lhe disse: dá-me teu filho. E ele o retirou do seu seio e fez subir para o sótão, onde ele habitava, e deitou sobre a sua própria cama. E ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, tu trouxeste também um mal sobre a viúva com quem me hospeda, e matares o seu filho? Versículo 21. E ele estendeu-se sobre a criança 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, suplico-te que permitas que a alma desta criança retorne novamente a ela. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. E Elias tomou a criança e fez descer da câmara para dentro de casa, e entregou a sua mãe. E Elias disse: vê aqui o teu filho, ele vive. E a mulher disse a Elias: agora, por isto eu sei que tu és homem de Deus, e a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Vamos analisando esse contexto, irmãos. No entendimento da cultura da época, quando um mal ou uma grande calamidade sobrevinha sobre uma casa, a exemplo dessa,
que houve enfermidade consequente em morte, na mentalidade deles acreditava que eles tinham pecado de forma horrível contra Deus. Mas aquela mulher não servia a Deus, não tinha revelação de Deus como os israelitas tiveram. Mas, como eu venho dizendo, Elias representava o Senhor naquele contexto. Possivelmente, num pensamento daquela mulher, eu acho que ela pensou: meu Deus, será que eu fiz alguma coisa contra esse homem? Será que eu distratei ele? Será que eu fiz alguma coisa de mal contra ele para que essa calamidade viesse sobre mim? Diferentemente dos nossos dias, naquele contexto não havia INSS, não havia pensão pós-morte, não havia amparo social nenhum. Uma mulher viúva, se não tivesse filhos ou se o marido tivesse deixado bens, ela vivia à mercê da sua própria sorte. Em outras palavras, praticamente a mendigar o pão. E a única esperança que aquela mulher tinha era o quê? Era que seu filho, que ele viesse a crescer, trabalhasse e viesse a prover as suas necessidades. Mas o contexto o relato bíblico vai dizer que ele adoeceu e essa doença veio para a morte. Aquela mulher achava que tinha pecado contra o Senhor, diferentemente dos israelitas lá do Reino do Norte, que não estavam nem aí a respeito do temor ao Senhor. E aquela mulher, mesmo sendo uma mulher gentia da região de Tiro e de Sidom, temeu ao Senhor, reconhecendo que tinha pecado em algum ponto contra Deus. E Deus, mais uma vez, trouxe àquela mulher a esperança, a sua provisão, os seus cuidados sobre aquela mulher. Quando Elias clama a Deus pela vida daquele jovem e, por meio de uma forma miraculosa, traz de volta a vida daquele filho, trazendo expectativa e esperança àquela mulher. E necessariamente, irmãos, isso teve que acontecer, por quê? Para que aquela mulher reconhecesse que o único Senhor, o único Deus verdadeiro, era o Deus dos israelitas, era o Senhor Deus, na qual nós servimos, que muito diferentemente dos compatriotas de Elias. E já partindo para os finalzinhos, irmãos, a soberania de Deus sobre a história e o seu cuidado para com aqueles que o temem se revela de forma maravilhosa nesse episódio em que envolveu os cuidados do Senhor sobre Elias, desde quando Deus profetizou por meio de Elias que não haveria chuva sobre a terra, levou Elias à região do ribeiro de Querite, trouxe provisão para Elias de forma miraculosa, quando aves trouxeram alimento 2 vezes por dia. Quando Deus permite que Elias se desloque dali até a região de Tiro e Sidom, para que uma viúva que não tinha expectativa nenhuma, não tinha esperança nenhuma, trouxesse provisão para aquele homem. E Deus, num desenrolar da história, Ele sabe cuidar da gente, irmãos, de forma maravilhosa, de forma bela, que muitas vezes nós estamos com os olhos vendados, questionando a Deus por que disso, por que daquilo outro, esquecendo que nos mínimos detalhes na nossa vida, nossa existência, Deus tem cuidado da gente. Nós recentemente vencemos uma pandemia, durou um bom tempo aí, aqueles que ainda temem por ela, mas se a pandemia, o Covid, seja lá o que for, chegou à tua casa, se você foi acometido por ela ou não, se algum parente teu foi acometido por ela ou não, mas você hoje está aqui para testemunhar o cuidado de Deus. Deus te deu saúde, por mais que você tenha sido atacado por ela, mas Deus preservou a tua vida. Você está aqui, seus familiares estão bem. Amém? Só na conclusão, não há limites quando Deus quer revelar a sua graça. E tampouco circunstância demasiadamente difícil para impedi-lo e demonstrar o seu poder provedor. O contexto lá de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, ele fala: por que andais tão ansiosos? Ele traz 2 exemplos básicos para a nossa vida: as aves do céu e os lírios do campo. As aves do céu não plantam, não juntam em celeiro, não colhem. Mesmo assim, eu nunca vi um passarinho passar fome. Se você chegar aí na rua, você vai ver algum pardalzinho, ele está ali, comendo alguma coisinha. E da mesma forma, na nossa forma de vestir, nossa forma de calçado, ou seja, ele fala: olha para as ervas do campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E eles estão aqui, bonitos, daqui a pouco você tira, coloca no fogo, morre. E mesmo sabendo, irmãos, que o cuidado do Senhor
sobre as nossas vidas. E Deus faz e pode fazer infinitamente muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, cuidando de cada detalhe da nossa existência. Algumas vezes, ou muitas das vezes, nós já questionamos a Ele sobre os seus cuidados. E muitas das vezes nós estamos como o pai daquele jovem, lá do contexto de Marcos 9:24, que tinha um filho que estava com problemas, trouxeram até Jesus, e Jesus fala: se tu crê, tudo é possível ao que crê. E aquele pai questiona: Senhor, eu sei que tu podes fazer. Do mesmo jeito somos nós: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, que tu não está limitado, teu poder não é limitado, mas ajuda-me, Senhor, na minha pouca fé, ajuda a minha incredulidade, ajuda-me a ver a solução para esse problema, que muitas das vezes eu quero te ajudar, mas eu sei que não é coisa minha, é coisa somente o Senhor pode fazer. Nós às vezes duvidamos, infelizmente. E por fim, irmãos, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, nos diz: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as riquezas em Cristo Jesus. Amém? Como foi dito no início, eu não sou muito de dar tema, mas quando o pastor Rony me orientou, coloca um tema, seu estudo, a mensagem, não vinha outra coisa na minha mente, a não ser descansar na proteção e nos cuidados do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a verdadeiramente descansar nos seus cuidados, na sua proteção. Sabemos que, como o Madison falou no início, aqui quando um grupo de louvor entoou o primeiro canto a Deus, nós temos o Pai que cuida de nós. E parafraseando o pastor James, Jesus não ficou na cruz de madeiro das 9 da manhã até as 3 horas da tarde para que a gente vivesse a própria mercê na nossa própria sorte. Não, Ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Ele sabe cuidar de cada um de nós. Amém?